Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Homem mata e enterra a companheira no pátio de casa. Ele foi preso. O casal vivia na residência com a filha de 3 anos. Morte de empresário conhecido no Vale dos Sinos. A mulher dele é a principal suspeita do crime. Sabe qual foi o motivo? Daqui a pouco os detalhes. Polêmica na capital. Vereadores querem liberar várias atividades econômicas. Qual vai ser a reação da prefeitura? E a prefeitura da capital obriga o uso de máscaras nos ônibus. E quem não usar, não embarca. Já já a gente explica. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde. Já está no ar. Onze horas e 35 minutos e olha só a história que a gente vai começar o SBT Rio Grande. Um homem que matou e enterrou a própria companheira, sabe aonde? No pátio da casa em Alvorada, aqui na região metropolitana. A colega Luciane Coleman está trabalhando em casa, em home office, está acompanhando esse caso e nos traz os detalhes agora, né, Lu? Bom dia, Lu. Bom dia, André. Bom dia para o pessoal que está nos assistindo em casa. Pois é, que história terrível, muito triste, né? Essa história a gente vem acompanhando já desde o início do mês, quando essa jovem ela tinha sido dada como desaparecida, né? Como é que isso aconteceu, André? Esse crime, na verdade, aconteceu naquele fim de semana, o último fim de semana de março, ali entre o dia 28 e 29 de março. No domingo, o marido dela, o Roger, ele teria de 30 anos, né? Ele teria dito aos familiares que a Natiele tinha desaparecido. Na segunda-feira, inclusive, ele chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento na delegacia. O André, imagina, ele fez ali ainda um falso testemunho, né? Aí, logo em seguida, ele já saiu de casa, não voltou mais. E na quarta-feira, a família, então, dia 1º de abril, encontrou o corpo, né, dela, da Natiele, perdão, enterrado. A Natiele, o corpo dela estava enterrado no terreno, ao lado ali da casa onde o casal morava, estava enrolado em um lençol, uma história muito terrível. E aí, desde lá, desde o dia 1º de abril, a polícia, então, expediu um mandado de prisão, né, começou a fazer buscas. O Roger, o marido dela, de 30 anos, estava desaparecido. E aí, então, finalmente, depois de muita negociação com o advogado dele, a delegada disse que chegou a fazer também uma pressão psicológica, vamos dizer assim, que ela estava já elaborando alguns mandados de busca e apreensão para a casa dos familiares dele. Enfim, e aí essa negociação levou o Roger, então, ontem a se entregar na delegacia da mulher de Alvorada. Mas, assim, é uma história cheia de detalhes sórdidos, de muita crueldade, André, terrível. Em 2018, ela já tinha, né, feito queixas contra ele, tinha até feito um registro policial. Aí depois, nunca mais, depois não teve mais nenhum tipo de reclamação. A gente não sabe se porque de fato ele não era agressivo ou se ela escondia tanto da família quanto da polícia. Mas aí o resultado, 2 anos depois, é esse que a gente está vendo. Pois é, André, e eles tinham uma filha pequena, né, de 2 anos, agora 2 anos, agora tá fazendo 3 anos, agora já no fim do mês de abril, e imagina, né, a criança também estava em casa, e quando isso aconteceu, a polícia acredita que o motivo tenha sido ciúmes. E aí, olha que coisa mais cruel, ele matou, enterrou e ainda disse que ela tinha desaparecido, ainda chegou a trocar mensagens, André, com familiares, dizendo que estava preocupado com porque ela, ele então nunca tinha feito isso. Ele ainda diz, né, Lu, que ele não é o responsável, ele negou, até o momento ele nega, né? Ele nega, exatamente, ele nega, e ele se entregou, mas ele nega. E a gente conversou com a delegada, é claro, eles não têm nenhuma dúvida, né, de que ele seja o responsável, o autor
do crime e, enfim, ele já se entregou hoje, só foi encaminhado aí para o sistema prisional e aí ele deve ser aí indiciado por homicídio qualificado, né? E também por ocultação de cadáver. Agora pensa só, André, ele chegou a fazer um falso testemunho, Sim. Foi na delegacia, registrou o boletim de desaparecimento, mandou mensagens para os familiares dizendo: nossa filha que não para de perguntar pela mãe. Eu tô dizendo que ela foi trabalhar, mas ela viu a mochila dela aqui e disse: não, a mamãe não foi trabalhar. Olha que coisa mais assim, terrível. Não, e veja só, e eu fico pensando em que momento que ele fez tudo isso e até ninguém ter percebido, porque ele enterrou o corpo junto à casa, como a gente pode observar, enrolou num lençol e quem descobriu o corpo foi o pai dele. Porque o pai dele viu a terra mexida, né? Começou a achar ali estranho e aí foram descobrir pelas tatuagens. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, uma reportagem explicando melhor tudo isso, como tudo aconteceu e daqui a pouco tu volta com a gente também para conversar mais. Mais um caso e lembrando que nesse período de isolamento, né, a gente comentou isso aqui ontem, as brigas, as ameaças às mulheres aumentaram de maneira assim muito intensa. A própria polícia disponibilizou para esse período de pandemia um WhatsApp para as mulheres, né, fazerem um relato, já que muitas vezes não podem ligar, para fazer o relato, né, para pedir ajuda e até mesmo a questão da proteção da Lei Maria da Penha. Então nós temos aí, comparado com o ano passado, um aumento assim extraordinário. Claro, compreende-se a situação, né, as pessoas trancadas ali dentro de casa e as ameaças rolando cada vez mais. A gente tem um número estatístico, não lembro agora de cabeça, mas a gente até mostrou ontem, um número absurdo. E daqui a pouco a gente vai dar o telefone na tela também, para que as mulheres, né, possam ter este número para segurança e poder fazer esse pedido de ajuda. Porque muitas vezes elas, pressionadas pelo próprio companheiro, que aí diz: eu vou melhorar, me desculpe, eu perdi a cabeça, vou ser uma outra pessoa. Esse caso aí de Alvorada, em 2018, ela já tinha feito o registro contra ele. E de 2018 para cá, não se ouviu falar mais absolutamente nada. Não se sabe se ele não tinha, né, mais sido agressivo ou se ele, de fato, ela escondia as coisas. Tem aqui, ó. A vítima tinha registrado o boletim de ocorrência por lesões corporais em 2018. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, 11h41 para quem está chegando, mostramos esse caso desta mulher que foi enterrada no pátio de casa aqui em Alvorada. E agora tem uma outra história parecida, só que desta vez é a mulher acusada de ter matado o companheiro. Nós vamos ao vivo até Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, porque o colega Lucas Abate está acompanhando esse caso. A mulher é a principal suspeita de ter matado o marido, um empresário conhecido na região, e ele também foi candidato a vice-prefeito na cidade lá do Vale dos Sinos. O Lucas está acompanhando e explica pra gente. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente está na Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo. Vamos conversar agora com o delegado Márcio Niederauer, que investiga esse caso sobre a morte do empresário Enio Saltiel, de 64 anos, que foi assassinado no último domingo e, ao que tudo indica, André, foi o crime cometido pela ex-companheira de 34 anos, que também ficou ferida nessa ação e está internada sob custódia da polícia. Delegado, primeiramente, bom dia. Obrigado por nos atender. O que se sabe da circunstância desse crime que aconteceu na madrugada de domingo? Bom dia. Bom, vizinhos alertaram a polícia após serem ouvidos disparos de arma de fogo. A vítima foi encontrada morta no banheiro da residência e junto dela estava a companheira, né, ambos feridos por disparos de arma de fogo. A vítima Enio também tinha facadas, né, na região torácica. A companheira foi conduzida ao SAMU e prontamente a Delegacia de Homicídios já começou a investigação e tudo indica, né, que ela é a executora da vítima Enio e ela foi presa em flagrante, foi decretada sua prisão preventiva posteriormente pelo Poder Judiciário. Delegado, eles estavam separados já há alguns meses. Se tem alguma motivação para esse crime? Isso está sendo apurado ainda, né? Nós não estamos abrindo muitas informações, né, para não atrapalhar a investigação, mas o que eu posso adiantar é que tudo parece ter sido motivado por vingança. Ela não aceitava o término da relação. E essa arma que foi usada no crime pertencia a quem? A arma, segundo familiares da vítima, era uma arma dele, mas, no entanto, esse revólver não possui registro, era uma arma fria.
André, a gente conversa com o delegado Márcio Niederauer, titular da Delegacia de Homicídios aqui de Novo Hamburgo. Se quiser fazer uma pergunta diretamente, também está escutando aí do estúdio. Obrigado, Lucas. Bom dia, delegado. Delegado, ela cometeu esse crime sozinha? Quais seriam as motivações? Alguém teria ajudado essa mulher? Porque ela tem 34 anos, né? Ela é mais nova que ele, é isso? Bom dia. Sim, ela é mais nova. A vítima tinha 64 anos, ela tem 34 anos. Não há, até o momento, nada que indique a participação de uma terceira pessoa. E a motivação, pelo que estamos apurando, né, tudo indica que ela não aceitava bem o término da relação e já vinha tendo uma série de atritos com a vítima. Já teve, delegado, algum outro registro de violência doméstica envolvendo esse casal? Não, não há registros nesse sentido. Na verdade, a vítima Enio, ela teve 2 registros de vítima de incêndio em propriedades. Tá? Mas não há como, nesse momento, nós vincularmos a presa. Tá? A única coisa assim, que nos chama a atenção são esses registros de incêndio. Foram recentes? São recentes, são do ano passado. Quando esse casal estava junto ou separado? Na verdade, eles tiveram idas e vindas, né? Mas, no mínimo, um dos incêndios é durante a manutenção da relação deles. Ô, Lucas, esse caso aí teria acontecido no domingo e ela queria participação nos bens dele, é isso? Só para entender. E uma outra questão, o que ela diz? Ela assumiu, delegado, ou ela diz que não tem participação nisso? Bem, com relação à participação nos bens, nós estamos fazendo esse levantamento ainda, mas eles não eram casados, né? Eles simplesmente mantinham uma união estável. Com relação a depoimento, ela estava hospitalizada, né? Mas apesar de estar assim, acordada, ela não quis prestar depoimento para a polícia. E eles têm filhos André, também. André, acompanhou hoje pela manhã. Ele tem filhos, né? Porque ele tem eu acho que é uma madeireira, né? E ele é bem conhecido porque a família trabalha com ele, né, delegado? Sim, ele possui filhos e ele possui uma madeireira, eles fazem aberturas, janelas, portas e os filhos trabalham junto com ele na empresa, sim. André, até hoje pela manhã a gente acompanhou para preparar uma reportagem sobre essa situação. A gente foi até o bairro Roselândia, uma área mais rural de Novo Hamburgo, e onde todas as pessoas conheciam bastante o Enio. A gente perguntou pela madeireira, até porque não tinha nenhuma indicação, e todo mundo nos apontava dizendo: ah, a madeireira do seu Enio, sim, a gente conhece. Até porque teve um fato que chamou bastante atenção aqui na cidade, mas faz muito tempo, em 2003, a madeireira do Enio foi assaltada e ele foi mantido refém junto com os 3 filhos dentro da madeireira. Um assalto aí que durou bastante tempo e chamou bastante atenção na região. Então, até por isso, ele era bastante conhecido por causa desse assalto. Era madeireira e tinha metalúrgica na época, não era, delegado? O senhor deve lembrar melhor desse caso. Sim, ele foi exatamente faz uns 20 anos e ela fica bem junto à BR, a subida da serra ali, passando pelo bairro Roselândia, em Novo Hamburgo. Na verdade, esse fato aí que vocês estão narrando desse cárcere privado, né, é bem anterior a eu começar a trabalhar aqui em Novo Hamburgo, né, então eu não sei te dar maiores detalhes sobre esse caso, né. Sim. Sim, André, mas é uma madeireira que fica bem próxima à subida da serra. Quem está indo pela BR-116, por exemplo, em direção à Serra Gaúcha, entrando na sinaleira da Roselândia, conhecida sinaleira da Roselândia, é logo na sequência uma madeireira bem grande que foi alvo desse ataque em 2003. Isso, um ataque que chamou bastante atenção na época e até por isso ele é bastante conhecido. Verdade, foi repercussão nacional, inclusive. Obrigado, Lucas Abate. Daqui a pouco então, a gente mostra os detalhes na reportagem. Agora eu quero ir até a redação. Cadê a Gabi Lerina? Porque um ladrão de cabos de energia, ele está tirando o sono de moradores do bairro Medianeira, aqui em Porto Alegre. E a Gabi Lerina tem os detalhes, né, Gabi? Isso, Mostra André. pra gente. Bom dia. Bom dia para você, André. Pois é, sabe, André, aquele Homem-Aranha, aquele acrobata que tem toda a condição de subir rapidinho no... Pois é, olha lá, até o curto-circuito, a situação que foi registrada pelas câmeras de segurança da rua. Pois é, esse homem, então, está tirando o sono do pessoal ali do entorno do bairro Medianeira. Esse flagrante que a gente está acompanhando agora aconteceu no dia 25 de abril, na rua Cepé, no bairro Medianeira. Ó, a gente vê que ele consegue... Ó lá, vai começar agora. Ele vai subir no poste
E é quase um acrobata, como dizem os policiais, porque ele escala os postes muito rapidinho, como se fossem até mesmo um tipo de coqueiro. Só os braços dele aparecem, tem uma hora que só o braço dele vai aparecer, mas dá pra ver que é a mesma pessoa. Esse homem acaba, claro, furtando os cabos e depois dá no pé. Olha ali, deu até um curto-circuito. Não foi dessa vez que esse homem foi flagrado, não é a primeira vez que esse homem é flagrado fazendo esse tipo de ação. De acordo com a polícia, ele ataca sempre durante a madrugada e ele já esteve por lá outras 2 vezes e ainda de acordo com os moradores, age sempre da mesma maneira. Furta os cabos, deixa as casas sem energia elétrica e aí começa todo aquele transtorno, né, André? Ficam sem luz, tem que chamar a CE, tem que esperar o conserto, ou seja, uma grande e verdadeira incomodação. Segundo os policiais, esse tipo de cabo aí vale, ó, um belo troco aí para criminalidade, né? É de cobre, né? Isso. Deve ser cabo de cobre. Inclusive a CCR, que controla aí as rodovias, aqui a 448 e também a 290 Freeway, eles estão trocando esses cabos para colocar um cabo mais simples para ver se consegue, né, barrar o roubo de fios ali da rede pública, da rede elétrica. Agora, eu me admiro, Gabi, da coragem que eles têm, porque eles mexem com voltagens extremamente altas. O risco de tomar um choque numa hora dessas é muito grande. E a gente vê que nem equipamento, né? Não, de segurança, de segurança, nenhum, né? Mas tu sabe, André, que eu nas minhas andanças aí de reportagem já fiz muitas matérias sobre esses especialistas em furto de cabos. E eles sabem direitinho qual é o tipo de cabo que eles podem mexer, outros não. Porque a gente que não sabe, que a gente não tem muito esse conhecimento técnico, caminha pela rua, olha para cima do poste e vê um monte de cabos, né? Pois é, alguns são, a maioria é de telefonia, outros os de internet já são subterrâneos. Então, esses técnicos aí da criminalidade sabem bem qual é o tipo de cabo que eles podem furtar. Mas é uma verdadeira incomodação, inclusive a CE tem todo um trabalho para poder ver e para apurar quantos cabos são furtados por mês. Tem uma parceria junto com a Polícia Civil também que faz todo esse trabalho. Mas olha, é uma sacanagem, vamos combinar, né, André? É crime, né? Não, e outra coisa, se eles vendem é porque tem quem compre. E quem compra, eu duvido que não tenha ideia do que está comprando. Claro que sabe que o produto é roubado. É uma cadeia, né? É uma cadeia da criminalidade, como sempre. Mesma coisa, telefone roubado, telefone baratinho, sabe que está comprando porque é telefone roubado. Então tá, até daqui a pouco, Gabi Lerina. Olha só, agora 11 horas e 51 minutos, temos muitos assuntos, vamos até a 1 da tarde com muita informação para você. Daqui a pouco o prefeito de Porto Alegre vai conversar com a gente. O prefeito Nelson Marquesan Júnior, foi aprovado na Câmara de Vereadores aí novas medidas para a abertura, né, de diversos setores aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar com o prefeito, né, para essa abertura para a retomada da economia em meio à pandemia. E é justamente em meio a números que estão chamando a atenção pelo Estado, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, né? Então, certamente isso vai influenciar, sim, na decisão também aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Tem que se ter muita calma, né? Sabendo, né, lidar com essa situação também econômica, mas no momento o foco tem sido, né, a saúde das pessoas. Eu estava olhando o número de casos, por exemplo, em Passo Fundo. É assustador como cresceu e a ideia lá de Passo Fundo, o que tem acontecido na época da Páscoa. Olhem só, Passo Fundo, 103 casos confirmados. Lajeado, 63 ali no Vale do Taquari, né? E o número de mortes em Passo Fundo chegando a 11. Então, há uma preocupação muito grande, né, com o norte do Rio Grande do Sul. E também sobre esse assunto a gente vai conversar com o prefeito Nelson Marquesan Júnior daqui a pouco. Vamos falar do saque, né? O auxílio emergencial de R$600, porque ontem foi o primeiro dia da liberação deste saque, né? Valor em cash para os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro. E a segunda-feira foi marcada, infelizmente, por filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Na tela a reportagem. Filas e gente exposta à doença em frente às lotéricas e agências da Caixa, que abriram mais cedo, às 8 da manhã. É um auxílio bom, claro, né? Que vem em hora necessária, né? Nesta agência em Pelotas, no sul do estado, a fila começou cedo. A população aguardava para sacar o benefício usando máscara. Estamos aqui na expectativa para ver se a gente consegue, pelo menos, pegar o que por direito seria nosso, né? Para solicitar o benefício, o trabalhador deve instalar o aplicativo Caixa Tem no celular e se cadastrar.
Ao clicar em saque sem cartão, a tela informa um código, que é usado para retiradas no banco, em lotéricas ou caixas eletrônicos. Beneficiários reclamaram que foram à agência porque tiveram dificuldade em gerar o código de saque. Fizemos todos os procedimentos e não tem. O cronograma dos saques obedece ao mês de aniversário do trabalhador e vai até o dia 5 de maio. A previsão do governo é pagar o benefício a 54 milhões de brasileiros. Pelo calendário, na terça-feira está autorizado o saque dos trabalhadores nascidos em março e abril. Na quarta-feira é a vez dos nascidos em maio e junho. Na quinta-feira, julho e agosto. No dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro poderão ter o dinheiro em espécie. E no dia 5 de maio, os nascidos em novembro e dezembro. Quem conseguiu sacar o benefício vai botar as contas em dia. Eu vou pagar o meu aluguel. Ainda sobra 50. Deixa eu conversar com o Lucas Abate. O Lucas Abate vai conversar com a gente agora sobre, justamente, lembrando que ontem foi para quem nasceu janeiro e fevereiro e hoje, né, para quem nasceu entre março e abril, Lucas. André, e não foi diferente hoje, muitas filas nas agências da Caixa Econômica Federal, também nas lotéricas, muita gente que chegou cedo ainda, antes das 7, 8 horas da manhã, já havia formação de filas nas agências mais centrais de pessoas em busca desse benefício do saque em espécie. Lembrando, hoje, aberto para os meses de março e abril, essas pessoas podem retirar esse dinheiro, mas como foi mostrado na reportagem do André Rossetto, existe um projeto, a pessoa tem que fazer antes pelo aplicativo, tem que emitir um número único para retirar esse valor diretamente na Caixa ou nas agências lotéricas. E esse número, André, tem validade de apenas 2 horas. Então, as pessoas não podem emitir muito antes, porque corre o risco, por exemplo, de emitir em casa ainda, pegar uma longa fila e perder, quando chegar na sua vez, perder já esse número, essa utilização do número. Agora, Lucas, eu ouvi hoje de manhã nos noticiários que a Caixa tinha melhorado o aplicativo e que as pessoas estavam conseguindo acessar. Eu desinstalei o meu Caixa Tem aqui no meu aparelho, reinstalei e primeiro que a versão do Caixa Tem continua a versão 16.0. Não teve uma alteração, ainda não teve. E eu estou tentando acessar e nem entrar está entrando. Então, assim, a dificuldade para as pessoas, ela continua, porque enquanto que isso não for resolvido, né, Lucas? Muita gente não consegue botar CPF, não consegue fazer correção, porque enquanto não arrumar o aplicativo, todas essas dúvidas e questões, elas vão continuar acontecendo, porque há uma variação muito grande no aplicativo da Caixa, no sistema, devido ao grande número de acessos, né? E até como obrigatoriamente, André, a pessoa tem que acessar o aplicativo da Caixa para emitir esse número e poder retirar o pagamento, muita gente acaba acessando ao mesmo tempo. E a gente até viu ontem, algumas agências da Caixa estavam emitindo esse número diretamente na agência. Como é que funcionava? A pessoa entrava em uma segunda fila, que era bem maior, aguardava naquela fila e recebia o atendimento no caixa humano. Então, uma espera bem maior. Dava seus documentos, seus dados e conseguia emitir esse número diretamente no caixa humano. Depois saía da fila e entrava em outra fila para acessar os caixas eletrônicos e aí sim retirar os R$600 ou menos, valor indicado, na verdade, em espécie. Então, essa foi uma alternativa encontrada em algumas agências para ajudar essas pessoas que não conseguiam emitir o número através do aplicativo Caixa Tem, que a gente sabe que está enfrentando bastante indisponibilidade. Pois é, aqui temos muitos telespectadores que estão nos acompanhando e que querem saber sobre, né, esse valor. Lembrando, Lucas, que quem tem que acessar o aplicativo Caixa Tem é apenas aquela pessoa que buscou o auxílio, né, emergencial e não indicou ou não tem nenhuma conta bancária. Então, apenas essas pessoas que vão precisar ter o aplicativo. Isso, e por esse aplicativo o Caixa Tem, que lembrando, a gente sempre lembra, André, não é o mesmo aplicativo em que a pessoa fez a solicitação do recurso, é um aplicativo para movimentar esse dinheiro. Ela pode a qualquer momento usar esse dinheiro, por exemplo, para transferir para outra conta, para pagar contas de luz, água, boletos, enfim. Isso pode ser feito a qualquer momento. Essa data que começou ontem, para janeiro e fevereiro, hoje para março e abril, são para as pessoas que querem retirar esse dinheiro em espécie. Então, por esse aplicativo, elas têm que emitir esse número, informando
informar o valor que querem retirar em espécie, porque elas não precisam tirar os R$600, pode tirar um valor específico, informar nesse aplicativo e retirar diretamente nos caixas eletrônicos. E é bom te lembrar, André, porque os caixas eletrônicos normalmente não ficam atrelados ao mesmo horário de funcionamento da agência. Então a pessoa pode ir a qualquer momento em que o caixa eletrônico estiver aberto, mesmo após o fechamento da agência. Se o caixa eletrônico estiver disponível, ela pode sim fazer esse saque. Outra coisa que é importante assim, quem não indicou uma conta e aí o governo criou essa conta virtual, mas a pessoa lembrou, não, mas eu tenho uma conta no Banco X. Ela pode entrar nesse aplicativo, pegar esse dinheiro, passar para esse outro banco e aí fazer a retirada ou mesmo usar o aplicativo para fazer conta e transferência. É permitido até 3 movimentações por mês, já que vão ser 3 pagamentos. Lucas, eu estava aqui enquanto tu falavas, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o novo aplicativo, que essa é a notícia, né? O novo aplicativo, a atualização do aplicativo da Caixa. Aí segui todos os passos na própria página da Caixa Federal e o resultado, para mim, continua sendo o mesmo. O aplicativo com versão 16.0, que eu não continuo a acessar. Então, talvez, hoje, a Caixa consiga fazer, né, essa atualização do aplicativo e as pessoas consigam acessar, porque aí vão dar a Caixa vai dar um poder maior de números de acessos e as pessoas vão conseguir trabalhar com ele. Mas, por enquanto, nem a atualização eu consegui baixar. E a gente torce, André, que consigam resolver logo esse problema, até para diminuir as aglomerações do lado de fora, porque tem muita gente que está indo para a Caixa, formando filas desde cedo, unicamente porque não conseguem emitir o número pelo aplicativo e vão até a Caixa pedir informações ou algum auxílio. Então, muito dessa fila que a gente vê aí em várias cidades da região metropolitana, principalmente, se deve unicamente à indisponibilidade nesse aplicativo. A gente torce que logo a Caixa consiga resolver esse problema. E lembrando que agora a gente tem já na sexta-feira é feriado, né, Lucas? Já na sexta-feira é feriado de 1º de maio. As pessoas estão precisando. Não falaram ainda quando vai ser feita o pagamento da segunda parcela, né? O governo inicialmente tinha anunciado que ia adiantar, mas por enquanto não. Primeiro querem liquidar com todos, né, a primeira leva para que todo mundo receba e o valor já foi bastante expressivo, né? Ao todo, só para a gente ter uma ideia aqui, vão ser creditados 3,6 bilhões para mais de 3,2 milhões de inscritos pelo aplicativo e para 1,9 milhão do Bolsa Família. Ou seja, tem muita gente que está recebendo sim, né? Ao todo, a primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 5,1 milhões de pessoas nesta terça-feira, dia 28. Então, vejam que a Caixa ainda está pagando a primeira parcela. Essa é a notícia do próprio site da Caixa. Caixa vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para mais 5,1 milhões de pessoas nesta terça-feira. Ou seja, muita gente está tentando acessar o aplicativo e por isso ele continua trancado, Lucas. E, André, é bom a gente sempre lembrar, porque muita gente lá quando fez o cadastro não indicou nenhuma conta ou agora não quer fazer a transferência porque tem sua conta no negativo. A gente sabe, muita gente tem esse receio de transferir os R$600 para uma conta que usa, que está no negativo, no cheque especial, por exemplo, e esse dinheiro se perder. Esse dinheiro está marcado, então se a pessoa fizer essa transferência, o dinheiro não vai ser usado para quitar dívidas ou até mesmo cheque especial. E lembrando que hoje, terça-feira, para quem tem o Bolsa Família e tem o número NIS final 8, cerca de 2 milhões de pessoas recebem hoje. Amanhã, quarta-feira, o final NIS 9. E aí vão ser 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas também. Na quinta-feira, dia 30, para o NIS com final 0, também quase 2 milhões de pessoas. Ou seja, e isso ainda é a primeira parcela. Enquanto o governo não pagar toda essa primeira parcela, ele não vai para a segunda. Então essa é a preocupação também. Muita gente quer saber, vão antecipar? Não vai, não vão antecipar. Vão primeiro pagar essa primeira leva, só que, como nós estamos aí acompanhando, sabemos que quem usa, quem não indicou uma conta de caderneta, uma conta de banco, para que esse dinheiro fosse depositado, precisa usar essa conta digital virtual e aí tem que usar o aplicativo, tem que, infelizmente, ele continua apresentando problemas. Sorte para quem já recebia Bolsa Família, que vai automaticamente para essa conta, Lucas.
e também para quem, no primeiro momento, quando fez o cadastro, conseguiu, André, indicar uma conta, tanto da Caixa, Banco do Brasil ou de qualquer outro banco que já recebeu esse dinheiro, está disponível na sua conta corrente ou conta poupança, enfim, mas já vai poder usar e não precisa seguir esse calendário que hoje é apenas para quem nasceu nos meses de março e abril, e amanhã, durante toda a semana, vai seguindo de 2 em 2 meses essa liberação para o saque. O ideal, né, Lucas, é que se as pessoas conseguissem acessar o aplicativo e não precisassem se dirigir. Claro, eu entendo, muita gente quer fazer o saque em dinheiro, mas que conseguisse pelo menos transferir para outras contas que tenham, né? Ou daqui a pouco até para a conta de alguém, para que consiga num outro caixa de um outro banco sacar. Mas tudo isso para quê? Para evitar essa grande circulação e movimentação, que a gente sabe que isto é essencial nos dias de hoje. E desde cedo, Lucas, eu vi alguns casos hoje de manhã que teve gente que foi às 5 da manhã para frente da agência para já esperar a fila para abrir. Só abrir às 8 horas, né, para esse tipo de saque, que é a hora que abre o caixa eletrônico, para conseguir fazer a retirada desse dinheiro. Então, imagina, 5 horas da manhã. Sim, André, e muita gente fez o saque desse dinheiro, por exemplo, na Caixa e foi até algum local para pagar uma conta. Então, é bom te lembrar que o aplicativo Caixa Tem, no mesmo onde a pessoa faz a solicitação do valor que quer retirar e obtém esse número, ela pode também pagar contas. Então, se a pessoa pretende tirar esse dinheiro, por exemplo, tirar uma parcela de R$200 para pagar a conta de luz, ela pode pagar a conta pelo aplicativo, não precisa fazer esse trajeto de ir até o banco e depois até uma lotérica para pagar a conta. Obrigado, Lucas. Eu quero só lembrar as pessoas que todos os nossos repórteres, as nossas equipes estão usando a máscara. Cadê o Lucas aí? Mostrar a máscara de proteção, né? Há uma recomendação e a própria recomendação do SBT, proteção dos nossos profissionais, mas também das outras pessoas de todo o grupo. Isso é uma determinação que a gente vai ver daqui para frente com frequência. Então, apenas só para justificar aí o colega Lucas Abate usando esta máscara estilosa, preta, inclusive muito bonita, Lucas Abate. Sobre esse assunto, deixa eu conversar com a Gabi Lerina. Tem uma máscara preta assim, Gabi? Não tenho. Não? Eu tenho uma branca e agora meu marido encomendou uma do Internacional. Eu sou gremista, mas eu vou utilizar porque eu achei bem bonita, viu, André? É isso aí, é época de união. Agora, tem bastante discussão e polêmica aqui em Porto Alegre pela obrigatoriedade dentro do transporte público. E aqui na capital é assim, se não está usando, não entra, né, Gabi? Olha, essa pelo menos é a recomendação da Prefeitura, né? Começou a valer hoje, então, o uso obrigatório das máscaras de proteção dentro dos coletivos. E isso, André, lembrando, vale para todo mundo, para os usuários, também para os motoristas e para os cobradores. Tem equipes da IPTC já fiscalizando desde cedo. Aí, inclusive, a Prefeitura pede para que, se alguém vê alguma situação de pessoas que não estejam utilizando as máscaras, que façam denúncia pelo 118. Então, a gente rodou hoje de manhã, nossa equipe rodou pelas ruas aqui da capital. O que nós percebemos? Olha, a maioria dos usuários utilizando a máscara, entrando tranquilamente dentro dos coletivos. Mas também flagramos pessoas que não estavam utilizando o equipamento de proteção, mas que mesmo assim também estavam dentro dos ônibus. É uma situação um pouco complicada, né, André? A questão... Pode falar. Tem alguns municípios que eu sei que os prefeitos ficam em dúvida até que ponto, se tu coloca como obrigatoriedade, até nas questões jurídicas a respeito disso, porque a máscara não é só usar máscara, né, Gabi? Tem cuidado, tanto para colocar quanto para retirar. Se tu retira sem saber que ela está contaminada, tu também tem que colocá-la num plástico, jogar no lixo, que é o lixo do banheiro. Então, são alguns cuidados importantes. Mas acho que mais dessa questão da obrigatoriedade, a questão da consciência, ela deve estar à frente de tudo, né? A pessoa saber que é importante para ela usar para si, cuidando de si e do outro, da coletividade. Principalmente do próximo, né? Mas então essa medida que vale obrigatória a partir de hoje já tinha começado, na verdade, aqui na capital desde o dia 22 de abril. Mas não era ainda uma obrigação, era apenas uma recomendação. De acordo com a Prefeitura, era um experimento, até para que as pessoas, os usuários e até mesmo cobradores e motoristas pudessem se acostumar com essa ideia. Então, a partir de hoje, vale a obrigatoriedade de todos que utilizam o transporte coletivo aqui em Porto Alegre. Ontem mesmo, André, eu já saí à tarde para fazer uma matéria, inclusive, sobre essa situação dos coletivos, sobre a redução da frota, que isso é uma situação de uma crise que acontece no mundo inteiro. O sistema de transporte público das grandes metrópoles, que está afundado em uma crise. A gente sabe que isso não é que começou agora, mas realmente ela se aprofundou com essa situação da quarentena. Eu já percebi isso, viu, André? Muita gente utilizando, outros não, mas me chamou a atenção mais o lado positivo. Mais gente utilizando a máscara
do que aqueles que não estavam utilizando. Então, vale esse reforço que a partir de hoje é obrigatório a utilização das máscaras de proteção dentro dos coletivos aqui de Porto Alegre. E é o seguinte, vai usar dentro, já usa fora também, porque tu tá caminhando na rua, tu pode dar um espirro, né? Se tu está contaminado e tu não sabe, tu pode dar um espirro, né? O teu espirro pode atingir, né, qualquer parte, seja, né, qualquer objeto na rua. Vem uma pessoa, encostou ali, já está feita a contaminação. Então, essa conscientização, a consciência de cada um. Eu lembro, Gabi, quando eu vi o relato de uma das primeiras pessoas que tiveram coronavírus, que foi o vereador, como é que é o Koptic. Isso. Koptic. Alberto Koptic. Alberto, Ele fez um relato que quando ele chegou da Dinamarca, ele colocou a máscara porque ele não estava se sentindo bem, por segurança colocou. Ele disse que ele andava na rua e as pessoas diziam para ele, tá com medinho. Quer dizer, olha o nível de preconceito e de consciência das pessoas. Se tornou um ET, né, André, no meio de toda uma pandemia que estava recém começando por aqui. Um absurdo isso, né? Então tá bem. Obrigado, Gabi Lerino. Daqui a pouco a gente volta para conversar. A gente vai conversar em seguida com o prefeito de Porto Alegre também. Esse é um dos assuntos. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o uso de bicicletas nessa época da pandemia. Elas são muito úteis, mas tem que ter cuidado, porque elas também podem contaminar. Em seguida a gente fala e daqui a pouquinho o prefeito de Porto Alegre na linha conversando com a gente sobre essa questão e também sobre a abertura, né, da economia. Será que de fato vai acontecer a partir da semana que vem? Em seguida o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, vai conversar com a gente. 12:09, olha só, desde 2018 o CREMERS, ele está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e na representatividade. Hoje, oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam, né, o dia a dia com os serviços online e têm mais tempo para outras atividades. Enfim, uma série de novas entregas, né, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos. Porque, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS em ação pela saúde. Agora 12:11, 12:11. A Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre aprovou um projeto na tarde de ontem, definindo quais atividades econômicas não podem ter o funcionamento interrompido na capital. Na prática, a proposta flexibiliza praticamente todas as atividades. Além dos serviços já considerados essenciais, como supermercados, farmácias e atendimentos de saúde, o projeto propõe abrir o comércio, a hotelaria e hospedagem, bancas de jornais e revistas, escritórios de advocacia, restaurantes, bares, lancherias similares, atividades de profissionais de educação física, entre outros. Ou seja, tudo, né? Tudo. Sobre este assunto, eu começo a entrevista com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. O senhor concorda, prefeito? O senhor que vem acompanhando, né, e liderando todas essas ações aí contra o coronavírus. O que o senhor achou dessa votação ontem na Câmara? Não foi um pouco de bola nas costas, não, prefeito? Boa tarde, André. Boa tarde aí os telespectadores do SBT. É um prazer estar conversando com vocês. Na verdade, André, eu pouco acompanhei essa questão. A gente está muito envolvido em buscar fundamentos aí no resto do mundo, quais são as experiências positivas, as que deram certo e as que não deram certo em vários países. Como a gente sabe, né, André, as informações elas são muito novas, né? O vírus chegou aqui em Porto Alegre há menos de 2 meses. O primeiro óbito foi apenas 1 mês e pouco atrás. Então, no Brasil, ela chegou em março. Ela surgiu no mundo em dezembro. Então, a nossa rotina é diária e baseada em coisas que estão acontecendo há 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas atrás e vai se somando ao nosso conhecimento. Mas então, o senhor vê... Eu não vou entrar aqui... Mas o senhor se fala muito, né, na ciência. Eu ouvi uma entrevista hoje de um vereador que eles não fizeram nenhuma consulta a um especialista da ciência,
né? O senhor acompanhou isso? Pelo menos deveria ter um acompanhamento científico, né? Uma vez que se propõe uma abertura como a Câmara propõe. O senhor vai vetar. Eu acho que a situação que é mais difícil, André, é ser por lei. Eu não ouvi e não conheço em nenhum lugar do mundo que as decisões entre modelar o movimento, modelar o isolamento, modelar a abertura da economia para ter mais ou menos isolamento se deu por lei, nem nos Estados Unidos, nem na União Soviética, nem na Itália, nem na Espanha, nem na Inglaterra, em nenhuma cidade do Brasil, em nenhum estado do Brasil. O que eu vejo a maior dificuldade é o vírus, quando se trata de uma pandemia, ele não espera um processo legislativo acontecer. Tivemos aí, travou. É bem o que diz o prefeito, né? A gente tem que olhar pela questão hoje, pela novidade que é o vírus. O prefeito de São Paulo, o Jorge Dória, disse hoje de manhã que a primeira morte... Eu falei João Dória, perdão. Que a primeira morte no Brasil, hoje já se tem a confirmação, foi na quarta-feira de cinzas, ali no final de fevereiro, de um empresário que tinha vindo de Milão. Né? O primeiro caso de coronavírus. Então, vejam só, 26 de fevereiro, que foi lá em São Paulo. E aí se espalhou de maneira muito rápida, muito rapidamente. Já me escuta, prefeito? Já me escuta? Pode concluir, então. Não, eu estava falando aqui justamente como evoluiu muito. Escutando. O governador de São Paulo disse hoje em São Paulo, o primeiro caso foi ali na quarta-feira de cinzas, e veja só a velocidade. De fato, tem que se ter muito cuidado, passo a passo, quando se trata de uma questão de saúde pública como essa pandemia, né? Quando a gente começou com as ações aqui, André, a repercussão demorou 2 semanas. Nas 2 primeiras semanas aqui, a gente teve um crescimento da demanda de leitos de UTI para o coronavírus, que se a gente não tivesse decidido naquele exato dia, a gente teria hoje uma demanda por 500 leitos de UTI. E nós não temos 500 leitos de UTI preparados para a Covid, né? Então, no mundo inteiro, as decisões elas são do executivo, com um formato mais ágil, porque o vírus, a pandemia, não espera um debate inteiro, né? Político, partidário, nesse caso até eleitoral. Então, eu não gostaria de deixar como um legado para a cidade algo que nas próximas pandemias poderá gerar mortes, muitas mortes por uma dificuldade de decisão. Porto Alegre hoje é a única cidade do mundo que estas decisões, se tal atividade ou não deve funcionar, está na lei, né? Então, essa para mim é a maior dificuldade de compreensão e o maior óbice a algo que é especial para todos nós, que é salvar vidas. Tá. Então, independente de entrar no mérito, no conteúdo do que os vereadores pensam, eu acho que a estrutura de decisão está equivocada, porque é a única no mundo que vai ser assim, né? Os vereadores reclamam da falta de comunicação do senhor com eles e, por isso, tomaram esta decisão, né, de fazer essa votação ontem. Tem dificuldade em acessos, mas as informações, elas estão... Qual é essa dificuldade de relação aí, prefeito? Olha, eu acho legítimo os vereadores se manifestarem isso, né? Eu não sei se é uma justificativa válida, porque a gente tem um relatório diário que a Secretaria da Saúde, ou seja, não é nem a Prefeitura, não é algo político, né? É a Secretaria da Saúde emite um relatório diário com relação aos dados técnicos sanitários em relação ao coronavírus. Boletim epidemiológico. Eu participei de um boletim epidemiológico. Eu participei de reuniões de videoconferência, a gente não está tendo contato físico com os vereadores, pelo menos não com todos eles, porque muitos deles são acima de 60, de 70 anos, né? E não estão ocorrendo sessões também na Câmara de Vereadores para que a gente pudesse fazer presente. Então, a nossa relação é por videoconferência. Certo. Eu participei por videoconferência, o nosso secretário da Saúde participou de 2 reuniões por videoconferência, o nosso secretário adjunto da Saúde, o Natan, participou de videoconferência, o nosso secretário Christian de Relações Institucionais participou de reunião por videoconferência, o nosso secretário especial do coronavírus participou durante 3 horas por uma videoconferência com os vereadores,
e, se assim for demandado. O secretário Adriano de Educação participou de uma videoconferência. Então, realmente, contato físico, reunião presencial, a Câmara de Vereadores não teve, nós não tivemos. Agora, quando demandado, todos os profissionais, inclusive eu, estivemos na videoconferência para conversar com os vereadores. Prefeito, antes da gente falar sobre a questão do comércio, né, eu senti o secretário Pablo Schirmer um pouco assustado com essa aprovação de ontem na Câmara. Mas, enfim, isso depois a gente vai falar um pouquinho sobre a possível abertura, né, do comércio e de outras empresas, enfim, daqui a pouco a gente fala. Eu quero falar sobre a máscara que a gente mostrou há pouco aqui em Porto Alegre, né? Eu sempre digo, a conscientização, ela é muito melhor do que a lei nesse caso. E as pessoas precisam estar conscientes do quanto que ela é segura, né? Até um certo ponto, mas é bastante polêmico. Olha, André, existem alguns municípios e alguns países que obrigaram o uso da máscara sob pena de multa ou até de reclusão. Não é essa a nossa intenção. Mas como a gente está liberando algumas atividades econômicas e essas atividades vão precisar do transporte coletivo para que os trabalhadores se desloquem, e como a gente está com um sistema de transporte coletivo absolutamente falido, por esses dois motivos, a gente precisava aumentar um pouco a capacidade dentro dos ônibus. E para aumentar essa capacidade de transportar mais pessoas, a gente entendeu que daria mais segurança aos usuários se os usuários e os próprios trabalhadores estivessem utilizando a máscara. E neste curto espaço de tempo, dentro do ônibus, né, a máscara daria mais proteção ao usuário e aos outros, né, ao usuário da máscara e aos outros usuários do transporte coletivo. E foi por isso a decisão de obrigatoriedade. É óbvio que a cultura, o hábito, a informação, ele é muito melhor, né? E por isso não tem multa. Mas para a gente poder legitimar o cobrador e principalmente o motorista a eventualmente não abrir a porta para não autorizar a entrada de pessoas sem máscaras, para que isso se torne um hábito, a gente precisava regulamentar isso e tornar obrigatório. E as empresas... que as empresas forneçam as máscaras aos seus trabalhadores, isso, e também para que os usuários tenham algum incentivo operacional, né, quase que uma obrigação, de usarem a máscara para se proteger. E é sempre importante, André, isso não é uma proteção apenas individual, né? É uma proteção para os outros usuários do ônibus. Principalmente. Então a gente achou que era legítimo regulamentar isso. Mas a empresa não oferece a máscara para o passageiro, ela só para os funcionários dela. Ela oferece para os funcionários. Nesses setores, a parte industrial que a gente abriu semana passada e a parte da construção civil que a gente autorizou a funcionar, os empregadores estão entregando para os seus funcionários. Não para eles trabalharem. Trancou. Eu ia só colocar a questão do preço das máscaras, né? Tem que cuidar porque já tem máscara sendo vendida a R$10, então daqui a pouco vai ter que ter uma fiscalização também. E a respeito ali, no centro de Porto Alegre, por exemplo, é um dos locais, tem que abrir o olho, porque o pessoal também está se aproveitando. Pena que cortou o sinal de internet. Voltou, prefeito, vai ter uma fiscalização, porque a máscara já inflacionou aí o preço da máscara em muitos locais, né? Daqui a pouco até a fiscalização pode ver isso aí. Teve realmente um aumento de preço em alguns setores, está acontecendo no mundo inteiro. O PROCON está bastante atento a isso, mas é importante que a máscara é um utensílio de proteção que é possível fazer em casa e que é possível comprar também de entidades da nossa periferia, comunitárias, que também estão fazendo as máscaras a R$4, R$5 que são laváveis, né? Ou, reitero, fazer em casa mesmo, né, essa máscara. Certo. Bom, para a gente encerrar, prefeito, o que o senhor pode trazer de novidade em respeito de abertura do mercado? Quando é que o comércio vai abrir? Ou o que o senhor tem aí planejando? O mês de maio já está chegando. O que o senhor pode adiantar para a gente aqui? Olha, André, a gente está avançando muito em muitas ferramentas para possibilitar ter conhecimento, ter dados, ter informações e ter segurança para que, em breve, as decisões sejam ainda mais qualificadas, nos dê segurança para a gente tentar retornar o mais rápido possível ao normal, porque a gente sabe aqui, com toda a transparência, André, que não será rápido, né? Mas a gente ampliou
tá? Essa semana estamos ampliando muito o número de testes. O Brasil tem um número quase que insignificante de testes, então ele não sabe a evolução das pessoas que são realmente infectadas pelo vírus. A gente pegou como teste a Coreia do Sul, que é a referência mundial, e se a gente pegar a população e o número de dias, a gente vai ter um número maior que a Coreia do Sul de testagens a partir dessa semana, André. Vamos conseguir os 580? Vamos conseguir os 580. Se a gente fizer uma média, a Coreia fazia 400 por dia. Nós vamos conseguir os 580 por dia. Por quanto tempo? Né? Hoje a gente está entregando pelos próximos, se a gente equiparar a Coreia, em 2 meses e 7 dias, né? Cara, a ideia é que a gente continue fazendo isso. Mas para chegar a um nível percentual como a Coreia, a gente vai demorar menos de 2 meses e está testando mais. Estamos testando quase 50% a mais. Sim, entendi. Então, quer dizer, há uma subnotificação. Isso é natural que aconteça no Brasil inteiro. Isso é mundial e no Brasil também não foge essa regra. E aí a gente vai abrir ou não, prefeito? Vai ter abertura? Então, hoje a gente está entregando 66 leitos SUS no Vila Nova. E essa semana a gente está anunciando mais 62 leitos de uma doação da Gerdau, Ipiranga e Grupo Zafari. Também 62 leitos SUS. Com essa estruturação, possibilita, André, a gente em breve ter mais uma elasticidade, uma segurança nisso. A gente deverá ter abertura. A gente está fazendo aqui sempre majorações. Por exemplo, construção civil. Construção civil tinha 4% do número de trabalhadores de Porto Alegre, mas uma parte deles já estava trabalhando. Então, já não era mais 4%. São majoritariamente homens. Infelizmente. Aí tivemos o corte com o prefeito, mas o prefeito já deixou ali, claro, já deu uma sinalização que com a abertura de mais leitos, com mais testes sendo feitos, a promessa aí de 580 testes por dia, né? Então, lá, prefeito, eles não querem deixar a gente conversar hoje, hein, prefeito? Pois é, mas isso é da modernidade, é a vida real de todos nós, isso é vida real, né, André? Todas as reuniões são assim, às vezes funcionam, às vezes nem tanto. Só não dá para ficar bravo e sair batendo, mas enfim. Não, é que eu pergunto isso, prefeito, pelo seguinte, né? As pessoas querem saber, as pessoas estão preocupadas com o seu emprego, o pessoal do comércio está muito preocupado também, e a gente vê umas disparidades, assim, por exemplo, eu vejo aqui cidades da região metropolitana, onde o comércio não pode nem atender do lado de fora, em compensação, o restaurante está liberado até com buffet. Aí entra 20, 30 pessoas porque tem capacidade. Então, assim, claro que eu estou preocupado com a questão da saúde, mas essa disparidade, não há uma divisão, né, justa, talvez, porque se o objetivo é não aproximar pessoas, não é dentro do restaurante, juntando a 20 pessoas, como tem acontecido em cidades da região metropolitana, que tu não vai correr o risco de pegar o vírus, pelo contrário. Então, será que daqui a pouco não chegou o momento também de Porto Alegre começar a distribuir isso, apesar que Porto Alegre é rigorosa com a questão dos restaurantes, mas a gente vê alguns absurdos assim acontecendo. Olha, André, a gente busca ter todas as nossas decisões de setores abertos ou não, várias referências que nos levam a crer que, diante de tantas dúvidas que o mundo inteiro tem, que é uma decisão com base em todos os dados que se tem, acertada, né? A gente não está aqui imune a erros, mas a gente busca sempre alguma lógica, que não é a lógica política, que não é a lógica de ter alguma evidência. É péssimo ter que tomar essas decisões. Eu não me elegi prefeito para fechar escolas. Eu não queria ser prefeito para fechar empresas, né, instituições, para dizer para as pessoas não utilizarem os espaços públicos. Nós não fizemos tantas reformas para melhorar as vias, para dizer para as pessoas não saírem de casa. Né? Então, é horrível, é muito doloroso tomar essas decisões. O que a gente está tentando eu não quero ser populista aqui, mas é salvar vidas, né, André? Tá certo. Então, as decisões são com base nessas evidências. Então, novidades nos próximos dias. Obrigado, prefeito Nelson Marquesan Júnior, pelas informações. Obrigado. E trancou de novo. Bom, gente, então aí, vem novidade aí no comércio. Porque, olha, tem restaurante que o comércio não pode abrir, mas aí o que acontece? Aí o comerciante pode até ter buffet. Aí a pessoa pode ali servir do buffet, sem proteção nenhuma. Um movimento de 20 pessoas, quer dizer, tem que ter uma distribuição melhor, né? É evidente que algo
deve começar a ser feito, já que o objetivo é não aproximar pessoas. Então, comércio, muitas lojas abrindo só da porta para fora e mesmo assim proibidas de abrir. Então, só que daqui a pouco não tem que fazer algum ajuste ou outro, para que atenda a todos os setores. 12h e 28 minutos, fique atento a esse recado. Hoje eu quero falar para você que já passou dos 50 anos e tem dores pelo corpo, inchaços nos pés e pernas. Tudo isso é muito ruim para você que não consegue fazer as tarefas básicas. Abrir a porta, levantar do sofá, por exemplo. Pare de sofrer com tudo isso tomando o Super Cálcio D. Eu vou chamar o Rafael para falar como combater tudo isso, hein, Rafa? Olá, André, boa tarde. É muito simples. Basta cálcio, ferro, magnésio e vitamina D. Super Cálcio D é um complexo polivitamínico. O cálcio fortalece seus ossos, o ferro dá mais disposição, o magnésio vai lubrificar as juntas, tirando os inchaços, e a vitamina D. Pare de sofrer com tudo isso. 20 dias de uso, as dores no corpo, nas articulações começam a desaparecer. E o André tem promoção especial para agora, não é mesmo, André? Tem sim. Liga 0800 644 6868. Na compra do kit Equilíbrio, você comprando agora vai pagar a metade do preço. Ligue 0800 644 6868. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão e não paga a taxa de entrega. Aproveite essa promoção e pare de sofrer. Super Cálcio D é mais saúde para você. Chegou a hora do esporte com a Gabi Lerina para Biscoitos Zezé. Carinho que vem da família, né, André? Volta e meia eu vou ali, como aqui, escondido. Não pode aparecer para não ficar com o dente sujo, mas sim, né, tem sempre um biscoito Zezé por aqui, ainda bem. Coisa boa. E o Ronaldinho, hein? Pois é, né? Ronaldinho Gaúcho. Concedeu uma entrevista para uma emissora lá do Paraguai para contar a situação dele, eterno ídolo do Brasil, principalmente dos tricolores, dos gaúchos. Aí tá Ronaldinho Gaúcho, que está cumprindo prisão domiciliar junto ao irmão dele, Assis, em um hotel 5 estrelas lá em Assunção, ou Assunción, no Paraguai, por uso dos documentos adulterados. Né? A gente sabe uma grande repercussão que começou antes da pandemia do coronavírus e que deixou todo mundo aí apavorado com essa situação. Ele concedeu essa entrevista, então, lá no hotel. Fala, André. Vamos escutar um pouquinho, vamos ver o que ele fala. Ele está falando em português, espanhol? Fala espanhol. Vamos ver. Bueno, tengo mi fe y bueno, y mi fe siempre hago mis oraciones para que las cosas salgan bien y bueno, ojalá que dentro de poco todo esto se acabe. Tá bastante religioso, né? Mostrando que acredita na fé para que tudo passe logo. Vamos relembrar um pouquinho o caso, então, né, André? O caso do Assis e também do Ronaldinho, porque, de acordo com as informações da polícia, é o seguinte que aconteceu nesse caso. O Ronaldinho reafirmou que foi ao país, durante essa entrevista também, por causa de contratos fechados pelo irmão, que é essa representante, que é o seu empresário. Ele disse que tem ido lá para fazer participação de um lançamento de um cassino e também de um livro sobre ele. O craque disse na entrevista que nunca imaginou passar por uma situação como essa que ele está vivendo e que foi um grande golpe, um golpe muito duro, passar pela prisão. Isso aconteceu há 52 dias. Ele também passou um mês numa casa de detenção. Ronaldinho se mostrou bastante religioso, como a gente já mostrou agora nessa entrevista que ele concedeu a essa emissora de TV. E a gente também rodou aqui durante toda a situação de quando ele estava preso nessa casa de detenção, situações até dele conversando com os outros presidiários, jogando futebol até mesmo, porque ele é um astro e vai ser astro em qualquer lugar que ele passar, mesmo dentro de uma casa de detenção, né, André? E a gente repercutiu bastante esses vídeos. Mas Ronaldinho não deu muitos detalhes sobre o caso, não. Ele foi orientado pelos advogados a não dar mais detalhes sobre a situação, sobre esse processo, né, que eles estão respondendo. Ronaldinho não falou sobre as questões específicas do crime que está sendo acusado e, por fim, disse que está ansioso, louco para voltar para o Brasil, em especial para dar um abraço. Eu acho que agora, em tempos de coronavírus, vai ficar um pouco mais difícil, mas de rever a mãe dele, a dona Miguelina, aqui em Porto Alegre. O irmão dele que não, o Assis não falou nada, né? Não apareceu. Foi apenas uma entrevista concedida pelo Ronaldinho Gaúcho. Então, tá bem. Obrigado, Gabi. Agora vamos para o A Seguida. Outras informações em seguida sobre o caso daquele homem. Aqui em Alvorada, ele enterrou a mulher no pátio de casa. Acredita numa coisa dessas?
Casal que tem uma filhinha de 2 anos. 2 anos. Já já a gente traz outros detalhes. E ainda, bicicletas na rua. Em tempos de pandemia, veja porque tem muita gente trocando o transporte público pela bike. Mas cuidado, tem que ter atenção para não ficar contaminado. Um rápido intervalo e a gente já volta. Meio-dia e 36, estamos de volta com o SBT Rio Grande e você vai ver ainda hoje. As últimas informações sobre o assassinato do empresário e ex-candidato a prefeito de Novo Hamburgo, a companheira dele é a principal suspeita. Prisão em Alvorada. Suspeito de matar e enterrar a mulher no pátio de casa se entrega à polícia, mas nega o assassinato. Mais bicicletas na rua? Em tempos de pandemia, veja porque tem muita gente trocando o transporte público pela bike. Mas cuidado! Muito bem, filas enormes neste momento em frente à Caixa Econômica Federal. Aonde, Lucas Abate? Aqui em Novo Hamburgo, André, na região central de Novo Hamburgo, muita gente, dá para chutar por baixo, André, pelo menos 100, 150 pessoas na fila. A gente conversou agora há pouco com algumas pessoas que estavam mais para frente no início da fila e algumas me relataram que chegaram aqui antes das 9 horas da manhã, estão até agora aguardando atendimento na Caixa Econômica Federal. O relato, André, de algumas pessoas que estão saindo, que já foram atendidas, é que o sistema está lento e por vezes fora do ar, o que acaba complicando bastante o atendimento das pessoas que precisam emitir um número, principalmente, porque a gente sabe, muita gente que está nessa fila está com problemas no aplicativo para emitir um número e sacar esse dinheiro, então vem até uma agência para tentar emitir diretamente na agência. Só que o sistema da agência, assim como do aplicativo, está lento e está problemático, então as pessoas acabam ficando nessa longa fila aqui do lado de fora, algumas já há mais de 4 horas aguardando atendimento. E a preocupação, né? A gente vê que tem idosos, tem criança no colo, né? Aquele distanciamento dos idosos com as crianças é necessário. Sim, as pessoas estão precisando de dinheiro, claro que sim, mas se o próprio aplicativo já estivesse funcionando direitinho, tentei acessar de novo e tu confirma a informação aí, né, Lucas? Tem problema no aplicativo e o sistema da Caixa também está com problema porque está lento, está lerdo, não tem jeito. Infelizmente é uma realidade que a gente enfrenta e uma pena, né, um sentimento grande porque o distanciamento não está sendo cumprido. 2 problemas por aqui, André. Primeiro, o aplicativo lento. A gente pode ver que tem muita gente com o celular na mão e muitos nos mostraram um aplicativo que estão tentando, desde que chegaram na fila, emitir esse número para já conseguirem agilizar o atendimento assim que o sistema retornar e entrarem. E o segundo problema, André, é que tem gente que já conseguiu emitir esse número, só que aguarda mais de 2 horas na fila, então quando chega para o atendimento, o número já não vale mais. Então tem esses 2 problemas, pessoas que não conseguem emitir o número e também o número que acabou perdendo a validade. Sim, porque ele tem 2 horas de validade, né? É 2 horas? 2 horas a partir da emissão, a pessoa deve emitir esse número e tem até 2 horas para fazer o saque na agência, na Caixa Econômica Federal, diretamente no caixa eletrônico ou em alguma lotérica. Só que como a gente viu aqui, tem gente que chegou às 9 horas da manhã. Então, se essa pessoa que chegou às 9 já emitiu o número antes de sair de casa, por exemplo, para evitar transtornos, esse número já não vale mais e vai ser mais uma pessoa que vai ter que entrar no aplicativo para fazer a emissão desse número. Preocupa também, André, porque a agência fecha às 2 horas da tarde, falta pouco e olha a extensão da fila. Então, certamente, muita gente que está nessa fila não vai conseguir atendimento ainda hoje. 2 da tarde? Mas por que eles estão fechando às 2? Porque a abertura está sendo feita mais cedo, está abrindo às 8 horas da manhã algumas agências e as agências que abrem mais cedo acabam fechando também às 2 horas da tarde. Pois é, olha, é bom lembrar, André, quem tem o número. Teve relato, Lucas, de gente que chegou às 6 da manhã e até agora não foi atendida, isso? Né? Então, assim, ó, essas 2 horas aí do tempo de validade dessa numeração aí, 2 horas está pouco. Para quem chegou, quem está enfrentando essa fila, 2 horas não está sendo suficiente, até mesmo para as pessoas que chegaram às 9 horas da manhã, chegaram cedo por aqui, esse tempo aí de 2 horas não está sendo o suficiente. André, vale a gente lembrar que mesmo o fechamento da agência às 2 horas da tarde, quem conseguir emitir o número pelo aplicativo ainda pode fazer o saque no caixa eletrônico, esse sim que não fecha às 2 horas da tarde, se estende em alguns locais até às 7 horas da noite. Filas Aqui o relato de fila desde às 6 da manhã. Não sei até quanto que vale a pena abrir cedo assim, né?
abrindo às 8, fechando às 2, daqui a pouco se mantém o horário normal, não sei, apenas fazendo um questionamento. Agora, está muito demorado. A Caixa, né, as notícias que se tem é que hoje ela ia fazer o upgrade do aplicativo, né, uma nova versão que ia suportar o maior número de acessos, mas está difícil disso acontecer. Está bem difícil de acontecer, enquanto isso o pessoal está na fila. Né? Pessoas de idade, né, com dificuldade, imagina ficar todo esse tempo em pé e a temperatura não está pouca não, né, Lucas? Está calor. Aqui a gente tem 26, mas tem cidades que já passou de 30 graus. E tem muita gente, André, que está bastante preocupada porque tem esse calendário do saque, que foi feito justamente para evitar aglomeração, uma cena contrária que a gente está vendo. E hoje é aberto, é o dia para quem nasceu nos meses de março e abril. E muita gente que nasceu nesse mês está com bastante medo de perder o prazo hoje, não conseguir retirar esse dinheiro e ficar sem acesso ao valor de R$600. Bom, tem alguém ali da Caixa dando explicação. Esse rapaz de vermelho aí que aparece na imagem, né? Ele está dando explicação para cada um. Isso já ajuda, né? Já ajuda um pouco. Tem esse de outro também, né? O de marrom também, do lado de fora, dando essa orientação para as pessoas, né? Com toda a proteção aí necessária. Então tá bem, Lucas, a gente continua acompanhando e vamos ver se hoje nasce essa atualização desse aplicativo aí da Caixa Econômica Federal, porque é um aplicativo que ele ia facilitar e muito, inclusive, para a formação dessas filas, né? Inclusive para a formação dessas filas. Eu vi a Lu Coleman, a Lu nem viu que ela foi para o ar, deu um takezinho teu aqui no ar agora, sabia? Vazou uma imagem, estou se arrumando. Oi, Lu. Lu, olha só, vamos agora falar sério, porque permanece sob proteção, né, da polícia um homem que ele é acusado de matar e enterrar, né, a mulher essa aqui, uma senhora em Alvorada. É horrível esse caso aí. Relembra pra gente, por favor. Pois é, André, terrível mesmo, né? O homem, o Roger Fiuza, de 30 anos, ele foi preso ontem. Na verdade, ele se entregou à polícia quase um mês depois da jovem Anatiele dos Santos Silva, de 27 anos, desaparecer. Ela assumiu no último fim de semana de março. O marido, ou seja, o Roger Fiuza, o companheiro dela, chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento dela, mas aí no dia 1º de abril, o pai dele sentiu um cheiro, viu uma terra remexida ali no terreno, foi cavar e encontrou o corpo enrolado num lençol. Ele identificou por causa de uma tatuagem. Uma história repleta de detalhes sórdidos, cruéis, que vocês conferem agora na reportagem. Roger Fiuza, de 30 anos, estava foragido desde 1º de abril, quando a polícia encontrou o corpo da esposa enterrado ao lado da residência do casal em Alvorada. Acreditamos que tenha sido em razão de uma briga que ocorreu entre o casal. Esse acusado acabou ontem, após uma negociação que nós fizemos com o advogado, se entregando, né, na Delegacia da Mulher de Alvorada. Nós estávamos realizando uma pressão psicológica bastante grande, nós estávamos preparando alguns mandados de busca e apreensão para a casa de familiares dele, né? Então acreditamos que tenha sido essa motivação pela qual ele resolveu se entregar, digamos assim. Anatiele dos Santos, de 27 anos, não era vista desde 29 de março. Um dia depois, o marido chegou a registrar ocorrência pelo desaparecimento da mulher e trocou mensagens com familiares. Um parente estranhou o sumiço da jovem. Ô, Roger, olha só, mas isso aí tá meio gozado isso aí, cara. Tem que pegar e ligar pra polícia aí, Tem que ligar pra polícia pra ver se a guria tem que aparecer aí, E agora a irmã dela que tá nervosa aqui, ó. Eu não sei, acho que eu vou pegar e vou pegar uma viatura e nós vamos dar um pulo aí pra nós ver o que tá acontecendo aí, cara. Tá meio estranho isso aí, como é que a guria vai estar desaparecida? Cadê o celular da guria? Ninguém não atende celular, não entra A guria nunca fez isso aí de não falar com a irmã dela, tá sempre falando com a irmã dela, agora tá meio gozado isso aí, Roger fingiu preocupação. Como é que tá muito gozado? Tu acha que eu não tô preocupado também? Nas outras vezes ela já fez isso também. Foi lá pra amiga dela, se a amiga dela disse que ela não tá lá. Eu vou esperar, vou ter que
Vou esperar essa noite e amanhã eu vou ali na delegacia. O homem contou que a filha pequena do casal perguntava pela mãe. Ela pergunta, eu falo que a mãe foi trabalhar. Daí é o que eu posso dizer pra ela, a mãe foi trabalhar. E daí ela até viu a bolsa da mãe dela lá em casa e falou, a mãe não foi trabalhar, ela esqueceu a mochila. Ele disse, não, a mãe foi trabalhar sim. Os dois estavam juntos há 4 anos. A Natiele não tinha medida protetiva, mas já havia feito registro de violência doméstica. Que triste, né, André? Muito triste isso. E olha só, há pouco eu conversei com a irmã da Natiele, o nome dela é Adriele, e ela me disse o seguinte, ó, a Natiele tinha 2 filhas, uma de 11, de um outro relacionamento que mora em Itaqui, da onde a família é natural, e a filha que ela tinha com o Roger Fiuza, completa amanhã 3 anos. Olha só que tristeza. E por sinal, essa menina, ela tá sob a tutela da família dele, e aí já começa aí uma disputa judicial entre a família, familiares dela que querem a guarda da menina e familiares dele, né? Eles estavam juntos há cerca de 4 anos, né? Como eu falei ali na reportagem. E segundo a irmã dela, ele era muito agressivo, já tinha batido nela outras vezes, chegou inclusive a tentar proibir ela de usar o celular. Ela trabalhava na cozinha de uma casa de jogos e era auxiliar de cozinha, né? Só que o estabelecimento estava fechado agora por causa dessa pandemia. Eu também conversei, André, com a delegada, a Carolina Terres, que é responsável pelo caso lá da Delegacia da Mulher de Alvorada. Então, o que ela acha? Ela acha que o motivo seria ciúmes, né? Ela explicou que estava então negociando com o advogado dele para ele se entregar, até que então ontem à tarde ele se entregou. Ele não confessou o crime, ele usou o direito de permanecer em silêncio e imediatamente já foi encaminhado para a DPPA. A polícia ainda não sabe como é que ele matou a esposa, está aguardando o resultado da perícia. E aí, então, com esse laudo, a delegada acha que no máximo 30 dias eles devem concluir o inquérito, mas ele deve ser indiciado, então, por homicídio qualificado, que a pena é de 1 a 30 anos de prisão, e também por ocultação de cadáver, cerca de 1 a 30 anos de prisão. Então, agora a gente vai aguardar. É um crime terrível, né, André? Muito, muito terrível. E falsa comunicação também, né? Porque ele fez todo aquele teatro ali, de que ela tinha desaparecido. Agora, tem o que me chama a atenção, que eu não sei nem que palavra para usar para isso, mas não é nem coragem, não sei que palavra, mas ele enterrou essa mulher, enrolou num lençol, né? E enterrou junto com a casa deles. Tá aí, do lado da casa. Exatamente. E quem descobriu foi o pai dele. Com a filha lá da casa, né? Sim, sabe? Quer dizer, que cabeça tem uma pessoa para fazer uma coisa dessas aí? Agora, para fugir tem cabeça, para negociar a entrega isso tem cabeça, né? Para dizer que só fala em juízo, para isso tem cabeça, isso tudo tem cabeça para isso. Agora, né? Para pegar uma relação, não tá legal, né? Vamos terminar, vamos seguir outro caminho, cada um para o seu lado, né? Aí isso não tem cabeça. Aí fazem isso que fez. Lembrando, né, Lu, que os feminicídios este ano, eles mais que dobraram aqui no Rio Grande do Sul, muito, né? Tendo a ver em questão aí do isolamento, aí, distanciamento social. Lu, obrigado, Lu. Obrigada, André. Tchau, tchau, Lu. Olha só, a gente volta a falar sobre a morte daquele empresário de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, também um caso envolvendo aí o relacionamento entre homem e mulher. A ex-companheira do empresário, de 34 anos, é a principal suspeita deste crime. Os detalhes na tela. O crime aconteceu no bairro Roselândia, área rural de Novo Hamburgo. Enio Saltiel, de 64 anos, foi encontrado sem vida dentro de casa. Sob o corpo dele estava a ex-companheira, de 34 anos, desacordada. Eu lamentei muito quando eu soube desse acontecimento trágico que com ele. Ele era uma pessoa assim muito inteligente, uma pessoa que deixava bem claro que ele gostaria de ter uma campanha limpa. Enio foi morto com 2 tiros. O corpo também tinha marcas de facadas. A ex-companheira, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um disparo superficial na barriga. A mulher é a principal suspeita do crime e, de acordo com a polícia, tentou tirar a própria vida. Eles estavam separados há alguns meses. A mulher permanece internada no Hospital Municipal sob custódia. Enio foi candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo e, em 2008, deixou a vida pública para se dedicar a esta madeireira. O Enio ele era muito
restrito quanto à vida pessoal dele nas nossas reuniões. Então, eu muito pouco, quase nada, posso falar da vida pessoal dele. Natural de Santo Antônio da Patrulha, Enio deixa 3 filhos. Ele foi sepultado na segunda-feira. Agora ela vai ser ouvida. Ela estava ferida, mas, como disse o delegado antes, ela deve prestar informações e esclarecer, sim. Vamos continuar acompanhando para esclarecer esse caso. E eu lembro de um caso recente envolvendo homem e mulher daquele foi o ex-prefeito, né, de Estância Velha, também muito pertinho ali desse local aí, também que ele e a esposa morreram. A esposa estava dentro de casa, morta, né? Ele foi encontrado na praia, isso faz agora pouquinho tempo, faz questão de um ano, em janeiro fez 1 ano. Então tá aí desse caso, e quando mostrou ali a empresa do seu Enio Saltiel, isso eu lembrei, cerca de 20 anos atrás, ele e a família foram mantidos reféns nessa empresa, e foi um caso que teve uma repercussão muito grande na época, cerca de 20 anos isso. E, infelizmente aí o seu Enio, que era muito querido de todos, como a gente viu aí pelos depoimentos, né? Vamos para a redação? Gabi Lerina, de novo... Maconha? 1 tonelada de maconha? E bota a quantidade. E é dessa nisso, vez né? de caminhão, hein? Pois Mas é. que barbaridade. Só não para, né? Não para a movimentação desses traficantes nas rodovias gaúchas. E detalhe, nesse caso aqui, André, de acordo com a polícia, eles tentaram camuflar a situação. A droga, 1.135 quilos do entorpecente estavam escondidas embaixo ali daquelas caixas que são utilizadas para colocar frutas e hortaliças, verduras. E isso foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, lá na região de Passo Fundo, ali em Coxilha, na RS 135. 3 homens que estavam carregando a droga acabaram sendo presos em flagrante. Não deu para eles, né? Dessa vez não deu para esconder. Os agentes são muito ágeis, conseguiram interceptar toda essa quantidade de droga. Os 3 foram direto encaminhados para a polícia, para a delegacia lá de Passo Fundo. E olha só, desde o início do ano até agora, André, para ter uma noção de como os traficantes acham que as rodovias gaúchas são assim, para utilizar com drogas, estão se dando muito mal, porque dados da PRF mostram que do início do ano até agora, a PRF já apreendeu 6,5 toneladas de drogas que estavam circulando aqui pelas rodovias do Rio Grande do Sul. Será que tinha aqueles cães farejadores aí nesse caso aí? A gente não sabe, né? Não dá para ver nas imagens, mas é bem provável, né? E a experiência dos policiais até tem a ver com o horário, comportamento. Na hora que eles fazem a abordagem, no primeiro o policial já percebe se o motorista está fazendo algo errado. Geralmente é o comportamento, porque as pessoas acabam se entregando quando estão fazendo algo que não é muito certo, né, André? Claro, existem psicopatas, especialistas que também acabam mostrando totalmente ao contrário, né? São mais atores que sei lá o quê. Mas geralmente quando esses traficantes ou esses crimes, esses bandidos acabam fazendo coisa errada, acabam se entregando. E como os agentes são muito experientes, já acabam na hora percebendo que algo está errado. Muito bem, falar em Passo Fundo, a gente vai falar de um outro assunto aí, sobre a situação dos frigoríficos, no que se refere ao... Tem 2 frigoríficos aí que eles foram interditados, um em Passo Fundo e o outro em Lajeado, tá? Porque os 2 com foco de coronavírus. Bom, o governo do estado nos informou que uma portaria está sendo editada pela Secretaria Estadual de Saúde. E nesta portaria, neste documento, consta orientações específicas para o combate da Covid-19 nesse tipo de estabelecimento. Na última sexta-feira, relembrando, um frigorífico foi interditado por tempo indeterminado em Passo Fundo, no norte, porque 20 funcionários testaram positivo para a Covid-19 e pelo menos outros 15 estão sob suspeita. Isto, gente, numa empresa, num frigorífico. Então, autoridades, né, afirmam que o número de pessoas com coronavírus, os números mudam constantemente, então a portaria deve ser publicada ainda hoje. Por quê? Porque muitas pessoas foram contaminadas e nem sabem. Eu ouvi o ex-ministro Turra falando a respeito disso, ele lidera esse setor de alimentação animal, e ele falou que eles têm muitos critérios dentro dos frigoríficos, porque é questão de lidar ali com a alimentação. Agora, vejam que um descuido, a suspeita deles é que um dos trabalhadores tenha ido passar a Páscoa com a família.
e na volta trouxe o vírus e tratou de se espalhar. Então eles têm ali uma série de distanciamento, de uso de máscaras. Já trabalhar com alimento já é delicado, muito mais, né, nesse momento. Então o que fica a partir disso? Que tem portarias, há um controle e a própria empresa já vem anunciando aí que estão fazendo um trabalho rigoroso. Agora a gente vê nas imagens ali que é muito... são muitas pessoas, né, contaminadas, né? De 20, lembrando que geralmente uma contamina até 12 pessoas, de 12 a 15, então essa é a preocupação. Bom, gente, olha só, a andar de bicicleta, né? A bicicleta que já era adotada aí por muitas pessoas como meio de transporte e ela se tornou uma ferramenta contra a contaminação do coronavírus. Mas tem que ter bastante cuidado, você vai saber por quê agora. A bicicleta é o meio de transporte do André. Eu acho mais seguro porque a bicicleta evita aglomerações, né, no transporte público, evita tocar em dinheiro, evita tocar em metal, né, nas coisas. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas evitem aglomerações, inclusive no transporte coletivo. Ao ar livre, assim, é muito melhor do que estar num ambiente, por mais que o ônibus tenha janelas e que elas estejam abertas, ou o metrô não tem, né? Mas esse ambiente fechado, com certeza, facilita a propagação de doença. Então, com certeza, a bicicleta é um meio de transporte melhor, mais seguro. Os médicos orientam higienizar todos os equipamentos. O André adotou uma rotina rigorosa de limpeza. Os cuidados têm que ser muito maiores, né? Quer dizer, eu preciso dedicar mais tempo ao entra e sai, né? A bicicleta, quer dizer... Quando eu chego em casa, eu preciso ir no trabalho, né? Eu preciso higienizar, eu preciso passar álcool no capacete, eu preciso passar álcool no bagageiro, né? Este coletivo de ciclistas trabalha há 10 anos com entregas em Porto Alegre. No início da pandemia, o grupo ficou um mês parado. Agora decidiu retornar. Nós estamos trabalhando em dias e horários reduzidos a fim de diminuir a exposição dos ciclistas nas ruas. E também decidimos por alternar as escalas, de modo que o ciclista que trabalha uma semana fique em casa nas próximas 2 semanas. Todos os ciclistas fazem uso de máscara, frequente higienização das mãos e objetos e estamos evitando ao máximo ficar longos períodos em locais fechados. O Brasil ainda não está no chamado lockdown, que é aquele isolamento mais rígido. Apesar da prática esportiva individual não ser proibida, a regra ainda é manter o distanciamento. Por isso, se você for pedalar, prefira ruas e espaços mais vazios e evite, claro, orla, calçadões, praças e parques cheios. Um estudo de engenheiros belgas e holandeses especializados em aerodinâmica do esporte foi divulgado no início de abril. O trabalho constatou que a distância de 1,5 metro só é segura se você estiver parado ou ao lado de alguém. O grande risco, segundo os pesquisadores, é ficar atrás de corredores e ciclistas. No caso das bicicletas, a distância segura seria entre 10 e 20 metros. E é bom lembrar que se a bicicleta for compartilhada, é preciso limpar muito bem toda a superfície antes de usar. Muito bem, Lucas Abate ao vivo, outras informações sobre a Caixa Federal e esse aplicativo abre, não abre? Não abre, André. Eu estou aqui com o aplicativo de uma das pessoas que está na fila e olha só a mensagem que aparece. Dá 4 dias nesse celular. Só o tempo cronometrando 1 minuto e depois a mensagem de aguarde. Uma dificuldade que as pessoas estão enfrentando porque não conseguem emitir o número para sacar os R$600. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando. Lucas, obrigado pelas informações. É isso aí, gente. Tá na hora de ir embora. Pessoal de Rio Grande, ó, um beijo grande, obrigado pela audiência também.